Vamos lá, gente. Vamos. Tá vendo? Tá indo, ó. Quem falou que não acaba a aula de ECA? Uma hora acaba, gente. É, sexta-feira, braba, ECA, logo de cara, assim. Podia ser pior, podia ser tributário. Direito eleitoral. Eu tenho um livro em casa de direito quântico. Nunca abri esse livro. Não me pergunte o que é direito quântico. Direito quântico. Deve ser o... né? Ai. Mas então, vou deixar meu e-mail com vocês, que nós vamos ter mais 2 encontros, né? E são poucos encontros. No formato antigo, era assim, 2 aulas por semana. Então a gente ficava tudo padrinho de casamento, tinha casamento, separação, casava com a aluna, separava dela no meio do caminho, via aluno juntando, tendo filho, demorava aquilo. Hoje em dia são 3 encontros, então precisa ter, e às vezes volta daqui a uma semana, às vezes demora mais tempo. E porque o conteúdo, então são 5 aulas, né, tal. Mas ele precisa de um contato. Eu vou deixar o e-mail com vocês, pode mandar pergunta lá, dúvida que surge e tal. Piadinha do Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras também. É bom saber que os inimigos estão pensando, né? Então, vamos lá. Esse ano talvez tenha menos piada do Palmeiras que o ano passado, não aguentar mais. Tava demais a vida, foi duro esse palmeirense ano passado. Foi fácil não. Então vamos lá, F Junqueira @uol.com.br @uol.com.br. Pronto. É fogo, hein? Aqui, ó. Isso que é duro aí. Infância e juventude, esse aqui, ó. Filho indo pro barzinho aqui, ó. Fogo, meu. Isso que é duro. E não é adolescente mais não, já cresceu, mas não passa, né? Você fica preocupado com os caras. Tal. Terceiro ano da PUC, você acha que a vida tá ruim? Não tá ruim não, né? É. Puta que lá merda. Vou começar a fazer o doutorado semana que vem lá. Ali você tem que passar e tem que descer. Conhece a PUC lá? Tem PUCiano aqui, filha da PUC aqui? Tem? PUC é a mesma coisa. PUC, FAAP, São Paulo é aquele aglomerado. Quando você desce ali, eu mesmo que já estou numa fase assim da vida, tem que descer rezando. Porque os pensamentos impuros aparecem na vida da gente. Aparece. É uma luta sempre constante. Eu desço rezando aquele negócio ali. Então a molecada que não precisa rezar, ô meu Deus, reza para outra coisa, né? Então é duro. Chega sexta-feira, você tem que ficar de olho nos caras para não fazer muita bobagem, porque depois tem que fazer concurso, né? Para fazer muita cagada na vida. Então vamos lá. Cagada no sentido jurídico, eu falei, entendeu? Então vamos lá. Ato infracional praticado pela criança. Ato infracional praticado pela criança. Pela criança. A criança, considerada autora de ato infracional, ato infracional, será encaminhada ao Conselho Tutelar. Para aplicação das medidas de proteção do artigo 101 do ECA. Inciso 1 a 7, desculpa, 101, inciso 1 a 7 do ECA. Inciso 1 a 7 do ECA. Pá. Pode pôr de parênteses na frente, artigo 105 e 136, inciso 1. Entre parênteses na frente, artigo 105 e 136, inciso 1 do ECA. Quando não for o ECA, eu falo, tá, gente? Vai ser o ECA quase sempre. Né? Tá? Tudo bem.
Ponto. Na falta do conselho tutelar, o atendimento será feito pelo juiz da infância. Artigo 262 do ECA. Artigo 262 do ECA. Então, na falta do conselho tutelar, o atendimento será feito pelo juiz. Pelo juiz. Artigo 262 do ECA. 99% das cidades já contam com conselho tutelar. Tá? Ou seja, é uma minoria. Só que quando o ECA entrou em vigor, 0 cidades tinham conselho tutelar. Então, quem fazia era o juiz. Aí foi criando, por isso que teve essa norma 262, que está lá no final do ECA, nas disposições transitórias. Enquanto não se cria o conselho tutelar, você tem, o juiz vai atender. Né? E o juiz, evidentemente, recebia um caso desse de criança, autoridade infracional, abria a vista para o MP 7 segundos depois. Teve recorde já de 4 segundos e meio depois. Promotor, segura essa bagaça junto comigo, não sou só eu não. Né? E aí, mas para aplicar as medidas de proteção, né? Essas do 101 mesmo. Tem o conselho tutelar, agora quem atende o conselho tutelar. Quem aqui votou para o conselho tutelar, levanta a mão. Tá vendo? A democracia é um longo caminho. Né? Sem crítica nenhuma, porque eu também não votei para o conselho tutelar. Eu sou promotor da infância agora. Então, muito tempo fui promotor e não votei. Né? Podia ter votado. E o seu conselho tutelar da sua cidade foi eleito, né, por outras pessoas. E se alguém denunciar, o seu filho lá está chorando muito alto, o vizinho denuncia, você vai ter que ir lá no conselho tutelar, ser atendido por um conselheiro tutelar que vai aplicar a ele e a você medidas. Olha que vai entrar na sua família com medidas de proteção, mas pode ser uma medida como, por exemplo, advertência dos pais. Imagina você, no alto do seu manancial jurídico, ser advertido por conselheiro tutelar? Que incômodo que não vai ser isso para você? Você vai ficar muito com o saco explodindo de cheio. Né? Aquele cara não sabe nem falar e vai te dar uma advertência. Injusta ainda, às vezes. Mas aí você vai ter que buscar depois a revisão da medida. Já tomou esporro. Olha que porcaria. Porque você nem votou para o conselho tutelar para escolher um bom conselheiro. É um longo caminho, né? Mexe com as famílias da cidade inteira, o conselho tutelar. E tem lugares que não tem interesse. Monteiro Lobato, por exemplo, é uma cidade de 4 mil habitantes, que eu também sou promotor lá, do lado de São José dos Campos. É um boato geográfico. Tem gente que existe, não existe. Eu fui lá conferir, existe mesmo. Está lá, Monteiro Lobato. E é uma cidadezinha super legal. Super legal. Só que o que acontece lá? Ninguém queria ser conselheiro tutelar, porque ganhava o salário mínimo. De 4 anos atrás. Era 728 e tal. E aí uma conselheira tomou a surra do marido, que prometeu que ia matá-la, sumiu da cidade a conselheira. Já era suplente. A outra conselheira passou num concurso da prefeitura, foi embora. Tem 3 conselheiros tutelares só. E quando o órgão é composto por 5. Vai ter que antecipar a eleição. Criou uma situação jurídica agora. Ou antecipa a eleição, não tem suplente mais, não tem interesse mais. E o conselho tutelar mexe com a vida de todo mundo da cidade. Hoje todo mundo vai buscar o tal do conselho tutelar. E quem atende a criança? O conselho tutelar. Então vamos lá. A gente vai voltar a falar de conselho tutelar ainda. Calma. Atende. Se for criança ou adolescente, pode atender, fala. A aula da infância é diferente. Você vê até o toque, é coisa de criança. Né? Criou um climinho da aula, nem ficou vermelha, olha, cara de pau. Fica vermelha mais o povo. Então é o seguinte, mas olha só, depois nós vamos falar mais de conselho tutelar. O conselho tutelar cai em concurso, e cai bem, mas vamos voltar isso à carga depois. Ponto, vamos lá. No município, pode haver mais de um conselho tutelar. No município pode haver mais de um conselho tutelar. Aí o atendimento será feito pelo conselho do local da ação ou omissão. Daí o atendimento será feito pelo conselho do local da ação ou da omissão.
aplicando-se a regra de competência jurisdicional. Aplicando-se a regra de competência jurisdicional do artigo 147 e parágrafos do ECA. Artigo 147 e parágrafos do ECA. 147 e parágrafos do ECA. Muito bem. E a delegacia de polícia? Não vai registrar o fato lá na delegacia de polícia? Então, deve registrar. É um ato infracional. Se é um ato infracional, é um crime ou uma contravenção penal. Não é possível também descartar, muitas vezes, a participação de adultos, de adolescentes. Mas a criança não é responsabilizada na repartição policial. Não tem o que fazer lá a criança para ser responsabilizada. Ela pode ser ouvida como testemunha. Até porque é muito comum, eu já denunciei muito aqui autor de roubo, que praticou o roubo com criança. Então ele praticou 2 crimes, né? O roubo e a corrupção de menores. E a criança é vítima. Então a criança vai ser ouvida na delegacia como vítima da corrupção de menores. Não obstante, se ela foi autora do roubo, ela vai ser responsabilizada, entre aspas, mas não é responsabilizada. Ela vai ser atendida no conselho tutelar. Porque não vai se aplicar medida punitiva à criança. É medida de proteção só. Tá? Então, nessa situação, ela pode ser ouvida na delegacia como vítima da corrupção de menores. Ou vítima no caso aqui da corrupção de menores, tá certo? Então não é proibido a criança entrar em delegacia de polícia. Eu fui delegado, o papai pode levar. Filho, aqui o papai senta aqui, ali fica a grade, olha os caras presos ali, ó, tá vendo? Aqui é uma micha, né? Pode levar, não é proibido entrar. Mas não tem que responsabilizar a criança lá. Tá, vamos colocar então. A ocorrência pode ser registrada na repartição policial. A ocorrência pode ser registrada na repartição policial para investigação do fato. Para investigação do fato. Sem necessidade da presença da criança. Sem necessidade da presença da criança. Ponto. Portanto, a criança não pode ser presa ou apreendida e nem submetida a processo ou a medida socioeducativa. A processo ou a medida socioeducativa. A processo ou a medida socioeducativa. Seu atendimento é de natureza protetiva. Seu atendimento é de natureza protetiva. Ponto. Protetiva. Ponto. Define-se a idade do indivíduo ao tempo do fato. Para efeitos de atendimento. Para efeitos de atendimento. Define-se a idade do indivíduo ao tempo do fato para efeitos de atendimento. Então é assim, se tem 11 anos de idade, praticou o furto, tá? E foi encontrado a criança, a autora do furto, um ano depois, ela já tem 12 anos. Agora é adolescente, mas ela é atendida como criança ainda. A exemplo do que acontece com o direito penal, não é? Também é teoria da atividade, não é isso? Para definir o tempo do crime. Ou seja, se o indivíduo tem 17 anos de idade, cometeu um furto, e amanhã é pego com 18 anos, 19 anos, ele vai responder por crime ou por ato infracional? Responde por ato infracional.
né? Porque ao tempo do fato, ele era adolescente, era inimputável. Não vai responder como autor de crime perante a justiça criminal, certo? Então, da mesma forma, vai acontecer na transição da adolescência, da criança para a adolescência, da infância para a adolescência. Né? Praticou o fato com 11 anos de idade, é atendido como criança, não como adolescente. Não pode ser aplicado a essa pessoa de 12 anos de idade um processo socioeducativo, uma medida socioeducativa, se cometeu o ato quando era criança, tinha 10, 9 anos de idade, 11 anos de idade. Certo? É isso que vocês escreveram aí. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Alguma pergunta em relação à criança, gente? Não? Pois não. Esses dias eu estava fazendo um caso lá, teve corrupção do menor. Assim. Tá. Só que o menor ele já tem N passagens. Quem? A criança. Ah, bom. A criança. Já ia jogar um troço na sua cabeça aqui. Então ele tem várias. Era criança? É importante saber, porque se é criança ou adolescente, entendeu? Adolescente. É adolescente já. Ele tem 17 anos. Tá, E aí tem várias passagens. Tá? Foi ele que chamou o maior pra ir com ele. entendi. E aí assim. Cobra criada. Mas mais esperto que o adulto que tava com ele. Entendi. Então assim. Isso é conversa de advogado, né? Então. Prossiga, doutor. Tô brincando. Então, professor, então assim. Mas eu vi alguns entendimentos daquele do professor LFG e tal, e de outras pessoas também, falando o seguinte, que o crime formal. Corrupção É formal. de menores, ele é formal. Então, assim, não pode ser corrompido mais de uma vez. Então, assim, esse menor, esse adolescente, que já tem já tem um histórico. Então ele não pode, assim, ter sido nessa vez também. Não, então é outra coisa. Ele já tinha sido corrompido. Então é material. Ele já era corrompido. Então, aí é o seguinte, aí tem para doce para salgado. Hoje em dia é simulada a questão, entendeu? O crime é formal. Ou seja, pode ser corrompido pra caramba várias vezes, entendeu? Porque a corrupção é um processo mental. O sujeito pode ser, eu sou furtador. Comigo é assim, ó, mão leve e tal. Pô, vou ensinar a roubar. Pô, você sabe que você pode usar uma arminha, um negócio que é mais fácil, tira mais coisa. Sabe, tem um tal do sequestro relâmpago também, que é um papo mais legal, que você vai no caixa eletrônico, arranca mais dinheiro. Ou seja, coisa, entendeu? Eu estou entre aqueles que sustentam e recorri muito, né? Assim, eu ajudei na Barra Funda. Quer dizer, eu não fiz nada, eu sou um passarinho, casinha quebrada, levando aguinha para apagar o fogo da floresta, mas um montoeiro de gente que recorreu para dizer que o crime é formal. Ou seja, para responsabilizar aquele que pega um adolescente para praticar o crime. Não importa se ele está mais ou menos corrompido. Entendeu? Processo de corrupção é um processo mental. Por quê? Porque eu acho que você tinha que fazer diferente até. E aqui não vai o promotor. Eu entro na sala de aula aqui e esquece que é Ministério Público. Eu posso defender aqui tese para qualquer lado. Eu acho que o bonito é isso aí. Né? Mas olha só. Aprova uma lei aí, meu amigão, e diz o seguinte, ó. Protagonizou um ato em concurso de pessoa com adolescente ou com criança. Pena aplicada em dobro. Se você afastar o adolescente da criminalidade, a criança, é só você punir o adulto. Porque muitas vezes o adulto ele vai cooptar o adolescente com essa ideia de que o adolescente não vai ter uma responsabilidade mitigada, tal, joga nas costas do adolescente e vê isso todo dia no fórum. Pune em dobro. O cara não vai querer um adolescente perto dele na hora do crime. Não, pelo amor de Deus, não me enche o saco aqui, cara. Pune em dobro. Entendeu? Causa de aumento de pena. Aplique-se em dobro a pena do autor do crime que praticava em concurso de pessoas com criança ou adolescente. Pronto. Não precisa reduzir a idade penal. Você vai ter dificilmente você vai ver um concurso de pessoa, porque o bandido não é bobo. Pode ser tudo, menos bobo. Então, assim, eu acho que tem que ser formal, minha ideia é essa aí. Eu não sei. Qual professor que é esse do LFG? Quem que é? Não, o LFG mesmo. O Luiz Flávio. Luiz Flávio. Tá. Não, eu respeito demais o Luiz Flávio. Fui aluno dele no cursinho. Ele era um menino, começando a dar aula. Trabalhei com ele na 25ª Vara, um baita do jurista, uma pessoa super elegante, educada, um cara 200%, adoro ele.
Mas o entendimento jurídico, nessa eu estou longe dele, estou bem longe. Ele tem umas teses meio assim, liberais e tal, mas eu acho respeito. Ele sabe, as defende com galerdia, né? Embora seja totalmente contra. Né? Mas tudo bem, faz parte. Direito é assim mesmo. Tá, beleza. Então assim, são 6 incisos. O 7º inciso, hoje em dia, já nem se aplica mais, do 101. Está na lei, dá para responder, mas nem se aplica mais. Cabeamento aos pais, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, matrícula em escola, obrigação de matricular o filho na escola também. São essas medidas. Tem a ver com a educação, com a saúde e com a inserção social. São 3 vertentes. Né? E por que se deixa isso com o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar é o órgão mais talhado para acompanhar a execução disso. O juiz, o promotor, não sabe nem se o filho dele está indo para a escola. Tem que saber, né? Mas é difícil. Agora, o Conselho Tutelar é um órgão multidisciplinar. Ele tem ali, teoricamente, porque depende muito da composição, mas é para ter alguém da área da educação, da saúde, da ciência social, do esporte, da área jurídica. Então, um órgão multidisciplinar, um órgão colegiado, mais estruturado, para estar acompanhando essas medidas. Tem poder de requisição também dessas medidas, né? Requisita vaga. Então, a ideia é essa aí. Veja só, vocês que são todos penalistas e processualistas, quando um adulto pratica um crime, a ideia é essa aqui, ó, praticou um crime. Nasce para o Estado o quê? O jus puniendi, o direito de punir, certo? Que será exercido através da persecução, né? Persecução penal. Não é isso? Tem 2 etapas, pré-processual e processual. Esse aqui, sentença, parará. Quando uma criança pratica um crime ou uma contravenção penal, ou seja, um ato infracional, nasce para o Estado e para a sociedade, através do Conselho Tutelar, o dever e o direito de proteger. Proteger quem? A sociedade mesmo e a própria criança. E como é que faz isso? Repondo os direitos, aqueles direitos fundamentais, que não raramente e quase que invariavelmente foram negados nessa vida pretérita dela aqui. Por isso que com 9 anos de idade, ela está furtando para comprar droga, cocaína e crack. Eu tenho criança hoje, a minha parte não é ato infracional. Eu tenho muitas crianças usuários e dependentes de crack, que são verdadeiros walking deads para a rua. Não se submete a nada mais. A mãe, a pai também não tem, né? E fica walking dead. Então, quando o Estado está diante de um ato infracional de uma criança, a ideia é repor os direitos que foram... Por isso que as medidas são de proteção. E essas medidas do 101, inciso 1 a 6, 7, tem a ver com educação, saúde e inserção social. Você entendeu? É essa que é a ideia. É lógico que você vai pegar uma criança de 11 anos fazendo um roubo com uso de arma já. Mas olha só, gente, o ECA é de 90, cara, 90. O ECA tem 24 anos de idade. E a gente não conseguiu fazer que o maior delinquente do ECA, que é o Estado, ainda cumpra o seu dever. Então a gente tem o quê? Não tinha, mas tem hoje um quadro bem diferente de 90. Daqui a pouco vão reduzir a adolescência por decreto, para 10 anos de idade, para começar a botar na cadeia, que vai para a cadeia, né? O adolescente, nós vamos ver que até 5 dias fica até em repartição policial. Entendeu? Nós vamos ter que reduzir a idade da adolescência para punir essa criança e não mais proteger, porque a gente foi incapaz de dar para ela mínimos direitos e acabamos tornando essa criança à altura de roubo com uso de arma, e hoje tem, traficando droga pra caramba. Né? Mas eu ainda sou assim, eu insistiria nessa postura ainda, entendeu? E cobrando do maior delinquente, que é do Estado.
Porque dá para fazer muita coisa por essa primeira infância, segunda infância, para evitar a inserção em crimes mais graves. Você quer perguntar? Tem que perguntar na sua frente aqui, depois você. Professor, é possível ou se discute a possibilidade de algum tipo de responsabilização para quem pleiteia esse aumento de maioridade penal, já que é um dever de todos, inclusive da sociedade, zelar, entendendo que a criança... Está no campo da política, né? A punição, o que é a punição? Porque assim, essa defesa de redução da idade penal... Está aí nos meios de comunicação, quase uma apologia. Essa defesa de redução da idade penal é muito curiosa, porque o caboclo escreve sobre isso, o caboclo vai e defende isso aí ali, com a rodinha, mas se alguém subir numa tribuna, toma tanta porrada, toma tanta cacetada, que o cara não é fácil não. Então a punição acaba sendo assim, dentro do sistema de restrição mesmo moral, assim, jurídica, enfim, é uma posição assim, muito equivocada, né? Tem gente boa que defende isso. Eu lembro na Largo São Francisco, eu estava numa mesa onde se discutia isso, presidi na mesa, e eu era uma formiga na mesa. Uma formiga na mesa. O Paulo José da Costa Júnior, um baita de um penalista, foi defender essa tese e depois foi votado. Deu 120-2 contra a tese da redução da idade penal. 120-2 contra. Ele votou e votou um colega que trouxe o palestrante. Ficou sem graça de votar favorável o palestrante. Tomou um cacete, assim, um linchamento, e o povo que levanta e fala, porque na verdade não dá para a gente falar isso aqui agora, senão a gente vai perder, assim, deixa para depois, mas não dá, tem muito argumento contrário. A princípio parece até sedutor a ideia. Você pega um moleque aí, tal, 16 anos de idade e tal, mas é de um tiro no pé que não tem tamanho, sob todo aspecto. Não vai proteger nada da sociedade, pelo contrário, vai provocar uma explosão dessa criminalidade infanto-juvenil, porque não vai punir mais. O Código Penal não pune mais, eu vou insistir, não pune mais. Quem tem medo do direito penal é uma brincadeira, né? Quem está fazendo concurso e não estudou, aí tem medo do direito penal, vai cair, você vai errar. Porque o criminoso não tem por que ter medo. Entendeu? Esse que está aí preso aí, em situação de, muitas vezes, de descalabro, de excesso de punição, porque a prisão, ela não tira a sua liberdade, tira a dignidade, né? Ninguém defende o que acontece nas cadeias do Brasil. Mas esse aí, para estar naquela situação, gente, a condenação é gigante para ficar... Hoje, se não for crime hediondo, para ficar 3 anos preso, tem que ser 18 de pena. Porque com 1/6 sai. 1/6 de 18 é 3. Agora, tem gente que começou com 18 anos de idade e não parou mais de praticar crime. E as penas, às vezes, vão somando e o sistema de execução é lento. Tem muita injustiça lá também. Isso não é punir mais, isso é punir errado. Então, assim, se fosse o sistema penitenciário de primeiro mundo, reduz a idade penal para 3 anos. Põe lá. Mas não existe também, viu? Nem no primeiro mundo. Ninguém sabe o que fazer com o indivíduo preso. É difícil. Você quer perguntar? Você não pode apreender a criança em nenhum hipótese, nem flagrante? Não. Porque a apreensão, o termo apreensão que eu estou usando é o termo do ECA. Privação de liberdade. Entendeu? Apreensão é privação de liberdade. O ECA, nós vamos ver já, para adolescentes, não usa o termo prisão. O adolescente não é preso, ele é apreendido, que é rigorosamente a mesma coisa que prender. Só que é mais um eufemismo do ECA. Então, o adolescente pode ser apreendido. A criança não pode ser apreendida. Ela é encaminhada para o conselho tutelar. Tecnicamente, ela não está presa. Mesmo se colocada num acolhimento, por exemplo, uma casa de não tem família e tal, não é privação de liberdade. Entendeu? Esse encaminhamento, por exemplo, ele, vamos dizer assim, ele restringe a liberdade da criança. Mas não é prisão, nem apreensão. Ele restringe. Tem medidas que restringem a liberdade e não são prisão. Prestação de serviço de comunidade. Se você está prestando serviço de comunidade numa escola X, das 4 às 8, você pode ir no cinema? A sua liberdade está restringida. Os seus direitos estão restringidos, de ir e vir e tal.
e não é prisão. Agora, hoje mesmo, respondendo à guarda municipal, de uma criança de 9 anos de idade que está estraçalhando na escola, o cara está assim, enlouquecido. O moleque chega lá, doidaço, craque, não sei o quê, 9 anos de idade, uma porcaria de um tampinho assim, lá no Rio Comprido, em São José dos Campos. E o que eles vão fazer com esse menino? Fala, encaminha, de se praticar um ato infracional na escola, encaminha o conselho tutelar. Doutor, mas eu posso pegar ele? Pode. Encaminhar é levar para. Se você puder localizar a mãe é do crack também, está até o pescoço. Eu falei, se a tragédia é grande, vai para fora, mas se ela é enorme, vai para a infância. Né? Então, se tem mãe, leva a mãe, pega a mãe, vai todo mundo lá para o conselho tutelar, atende. O que um moleque desse precisa, minha gente? Precisa ir para um atendimento de saúde pública, constatar que ele é dependente químico e internar. A internação compulsória, ela é necessária. O Drauzio Varela defende. Entendeu? Eu não acho que o Drauzio Varela é um exemplo de abuso de autoridade, de um cara restrito. Pelo contrário, né? Você tirar a pessoa do crack, 3 dias do crack, 4 dias, aparece a pessoa. Entendeu? Porque senão ele é aquela arremedo de gente. E aí com 3 anos, com 3 dias, 4 dias sem crack, já começa a aparecer um pedacinho de gente. Aí você pode conversar. Porque até então você não consegue conversar. Então é muito bonito falar, não pode, a internação compulsória é uma coisa terrível, eu tenho o direito de ficar livre. Como assim, direito de ficar lá, que nem um Walking Dead? Nem Walking Dead, porque não é walking. Ele fica jogado, ele não anda. O Walking Dead fica lá. Esse aí não vai nem isso, ele fica lá, caídaço lá, jogado. Que direito é esse? Trata da saúde do infeliz, ou como diz o caipira, do desinfeliz. Você entendeu? Então, assim, o encaminhamento, ele implica em restrição, lógico, porque está sendo encaminhado. Mas dentro de uma situação de ato infracional e tudo mais. Né? Não é esse encaminhamento, por exemplo, Operação Arrastão. Tinha juiz antigamente? Isso eu não vi mais. Operação Arrastão. Então passa na praça, arrasta todo mundo para o serviço de proteção lá. Aí o que acontece? Tá o moleque lá com a camisa arrumadinha, limpinha. Não, aí tá o outro meio largado lá. Aí esse vai para a Kombi. Mete na Kombi. Eu lembro do moleque sendo entrevistado. Ele não queria entrar na Kombi de jeito nenhum, né? Aí o repórter, mas por que você não quer ir? Eles vão levar lá para dar um lanche para vocês. Não, porque depois tem que voltar a pé. Eu tinha que voltar, né? Tem que voltar a pé depois. Você tá sabendo que não vai ter efetividade nenhuma aquilo lá. Vai dar um lanche, dar um banho lá. Depois vocês vão ter que voltar para a praça, porque não tem onde ficar. Vai ficar todo mundo lá, dentro de um abrigo lá, enfiado. Né? Tem que voltar a pé. Então esses arrastões, por exemplo, isso não tem nenhum tipo de ilegalidade. É ilegal, entendeu? Você está violando. Eu tive lá outra situação, por exemplo, no shopping lá de São José dos Campos, que, preocupados com o rolezinho, estipularam lá a proibição de entrada de criança e adolescente no shopping desacompanhados. Então, o menino estava lá, suando lá, trabalhando e tal. Pega lá a menininha, a namoradinha, 15 anos, vamos no cinema, no shopping, 15 anos, 2 documentos. Cadê os pai e a mãe? Pai e mãe aí. Não, com a minha namorada não pode entrar. Eu chamei lá o superintendente e falou, tem 2 opções. Ou você vai ser réu, ou você vai parar com essa... Não dá para fazer isso aí. Vamos ser parceiro, vamos ser réu. Você está preocupado com o rolezinho? Vamos chamar a polícia, vamos fazer um esquema de segurança, entra com interdito proibitório se quiser. Se pegar alguém quebrando lá dentro, depois você responsabiliza, mas isso não dá para fazer. Porque isso aí ofende a legalidade. Né? Você ofende a Constituição, E aí você vai ainda parar lá um casal de gay, por exemplo, vamos falar que você está restringindo porque é gay. Se é um casal, se é um negro, por exemplo, vai falar que você está restringindo porque é negro. Se é um menino que tem uma deficiência física, vai dizer, então tudo que você gastou de dinheiro aí com propaganda de Natal, milhões, você vai sair na capa do jornal que você está restringindo a entrada de raça, sexo, tal. Você vai ver onde vai parar essa imagem do seu shopping center. Né? É verdade, não tinha pensado. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, suspende já. Não sou de inquérito civil, de nada disso, é só conversar.
Aí suspenderam e liberaram a entrada. Quer dizer, você não pode. Agora, esse encaminhamento aqui, ele é restritivo, mas ele tem uma justificativa, o ato infracional. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? De roubo, furto, tráfico de drogas, né? Homicídio. Né? Então você pode, o encaminhamento significa você pegar e levar para o conselho. Por exemplo, está diante de um flagrante, está acontecendo homicídio. Ah, não pode pôr a mão, é criança, pelo amor de Deus, você vai matar. Não, sinto muito, posso pôr a mão. Pode prender. Pega, apreende, evita o crime e leva. Entendeu? Qualquer um do povo, ou a polícia, enfim, isso aí. Tá? Vou chegar lá, interessantíssimo. Já vou dizer que usa direto, todo dia chega algemado no fórum, em todos os fóruns. Não, criança não. Ah, você perguntou para criança. Não, criança não. Criança não pode usar algema de jeito nenhum. E se cair no concurso é para responder que não. Porque tá de sacanagem com vocês que é no concurso. O que acontece? Não tem uma letra na lei a respeito disso. Nem criança, nem adolescente. Tá? Então, para a criança, você vai dizer o seguinte, a algema é utilizado para você imobilizar a pessoa que está oferecendo risco e porque ela está sendo processada, está submetida a um ius puniendi, a uma persecução, seja penal ou socioeducativa. A criança não tem a menor perspectiva de se submeter à persecução penal, de ser presa ou apreendida. E, além do mais, a vulnerabilidade dela, por ser criança, é extremamente exacerbada. A condição peculiar, tudo isso aí. Então, ou seja, não tem justificativa para você colocar algema numa criança. Ponto. Adolescente. Todo dia você vai no fórum, eles chegam lá, os que estão privados de liberdade, algemados. A justificativa é a mesma que se utiliza lá para algemar os adultos. Você vai na Barra Funda, tem aquelas filas de adultos, todos algemados, dentro da súmula vinculante do Supremo lá. Necessidade de proteção social, proteção do próprio adolescente ou do próprio adulto, no caso. Né? Quando chega lá na promotoria, eu não faço ato infracional. Estou fazendo 2 semanas agora só. Eu mando tirar o algema. O policial tem alguma justificativa especial? Doutor, ofereceu alguma coisa, ele tentou alguma coisa, moleque pequenininho. Não tem problema nenhum, não. Dá para te dar? Então tira a algema dele. Aí tira a algema, fica sem algema na promotoria. Agora, se você entender que é o caso de usar algema depois, na rua lá e tal, você pode usar. Tá? Então, num concurso, perguntou de algema para você, você vai fazer um discurso sobre a proteção integral e a condição peculiar da criança e adolescente de pessoas em desenvolvimento e dizer que não pode usar. No final do seu discurso, para adolescente, para criança, você termina o discurso ali. No final do discurso, se for adolescente, você põe uma vírgula, assim, salvo se for necessário para proteção social ou para proteção do próprio adolescente, dentro das restrições que são cabíveis também para o adulto, à míngua de uma legislação que discipline expressamente a situação. Caso prático, o menino, por exemplo, pode usar revólver 38 em adolescente? Pode usar? Revólver .45, pistola, pode usar em adolescente? Se ele tiver com um apontando para você e você não tiver como correr, usa logo que ele vai matar você. Entendeu? Então não é para usar revólver em adolescente de ninguém. Mas se esse menino vai para um fórum, ele tem o tamanho... Quem é o maior da sala aqui? Né? Já viu o time de vôlei de juvenil? Tem tudo 2,10 metros de altura, né? Tem 17 anos de idade o cara. Tudo bem, vôlei são uns magrelão ainda, mas pode ser um time de rugby juvenil. Vai ver o tamanho dos caras. O cara não passa na porta ali. 17 anos de idade. Qual o crime dele? Ele bateu em 6 policiais. O sonho dele é pegar um promotor e o juiz pela frente. Nossa, aí vai estar doido, né? O céu. O moleque desse no fórum, se ele pega lá uma senhora que está passando como refém, põe uma caneta no pescoço dela, você vai ter que matar o menino. Vai ter que dar um tiro nele. E aí? Entendeu? Aí, então assim, dentro dessa necessidade, agora se é um menininho de 12 anos de idade, um baita de um desnutrido, um ato infracional porcaria, que não demonstra nenhum tipo de violência, tráfico de drogas, por exemplo. Vocês viram os traficantes de drogas que chegam na promotoria? Traficando cocaína pra caramba, crack. Olha, é lógico, é um crime que dá uma tragédia social. Acabei de dizer para vocês das mães craqueiras, do cenário que isso provoca. Mas esse moleque, nesse cenário aí, é digno de dó. O cara não faz mal para uma mosca.
Entendeu? Mas ela está lá, traficante. É crime considerado assemelhado a hediondo, uma tragédia. Né? Algemadinho e tal, não sei o quê. Às vezes um tampinha desse tamanho. Tem necessidade de algema? Muitas vezes não tem necessidade. Então não é que, assim, a algema também não é obrigatória. Entendeu? Dentro de uma justificativa, de uma situação de consternação, perigo social, ou para o próprio adolescente, você vai usar. Tá? Se cair no concurso isso aí, você fica esperto. Faça esse discurso antes de falar o salvo lá na frente. Dúvidas?